A partir de agora, do fim de janeiro até o início de abril, começa o período de colheita nos pomares de oliveiras aqui no país. Uma produção que vem ganhando espaço, mas que ainda tem muitos desafios para superar. E foi esse o assunto que a jornalista Sara Kirchhoff conversou com o engenheiro agrônomo Eduardo Silva e Silva, na Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. Acompanhe. No ano passado, a produção de oliveiras no Rio Grande do Sul teve um acréscimo de 30%, atingindo 3.464 hectares, de acordo com a Secretaria do Estado da Agricultura do Rio Grande do Sul. Só que há um gargalo ainda na produção de oliveiras no Brasil, que é a falta de constância de produtividade, né, Eduardo? O Eduardo Silva e Silva, engenheiro agrônomo, está aqui comigo e vai explicar por que acontece essa falta de constância e como fazer para melhorar isso. Bem-vindo ao SBA. Olá, Sara, tudo bem? De fato, eu acho que tu fosse muito precisa, há um gargalo que precisa ser solucionado. Nesse caso, é o que a gente tem coletado com pessoas que estão à frente dessa cultura, no desenvolvimento do manejo ideal, que seria, a princípio, essa inconstância nos patamares de produtividade. É muito comum tu ver naquele que cultiva essa importante cultura também, que é uma tendência de um crescimento ainda maior. É uma cultura ainda nova no Brasil, né? Exatamente, nova no Brasil, ela é bem específica quanto ao clima e tem sido muito bem sucedida no Rio Grande do Sul, principalmente, e parte do oeste catarinense, como Concórdia também. Tá? Então, qual é o desafio? É muito comum tu ver o produtor alegando que, a partir do momento onde a planta é produtiva, né, que ela tem uma maturação fisiológica, que ela começa a produzir frutos, produz um ano bem, outro ano não tão bem, de repente o outro péssimo, aí volta a produzir bem. É preciso abrir essa caixa preta para entender como a gente pode passar uma régua ou um patamar de produtividade. E o que deu para se observar até agora aí para fazer para contornar isso? Isso é um pouco incipiente ainda, né? Por exemplo, há empresas no Rio Grande do Sul, como a Olivas do Sul, ela tá se acelerando no desenvolvimento de tecnologias de manejo, né? Mas muito se cita sobre o clima, né, o estudo da planta sobre o efeito do clima. Muito se alega a importância de fazer essa planta enraizar, né? Outra coisa que tem chamado a atenção é a questão da aptidão agrícola da própria propriedade. Não se pode exigir de uma planta, de repente, uma constância num terreno pedregoso, ou aquela área onde não coube a lavoura ou outra cultura. Tem que fazer todo um estudo antes. Todo um estudo antes. A gente tem que encarar, assim como a pastagem, assim como é o pomar de maçã, a oliveira é a mesma coisa. Tá? Mas, a princípio, tem se observado que dentro dessa variabilidade térmica e do clima, vamos falar assim propriamente dito, a planta mais enraizada, ela tem manifestado uma maior constância. E aí eu te perguntar, qual que é a importância, o peso da nutrição do solo dentro de todos esses fatores aí? A importância, eu diria, para quem vai investir num pomar na fruticultura, é primordial. A hora de acertar é no início. No início, né? Porque a gente sabe que uma oliveira ela pode demorar em torno de 8 anos para produzir tanto o azeite de oliva, né, quanto as próprias frutas. Mas é importante cuidar disso já lá no início, né? Perfeitamente, Eduardo? Porque para quem está nesse ramo de oliveira ou qualquer outro ramo voltado no segmento de fruticultura, sabe que depois qualquer intervenção com o pomar implantado, ele demanda maior atenção e é mais complexo. Até para tu não correr o risco de causar ferimentos no sistema radicular da planta ou a própria planta, porque é um investimento que não é baixo por planta, né? Então o que se faz? Se pega uma área aberta, se faz um diagnóstico que é uma análise estratificada de solo, se faz a devida correção, apronta o terreno para essa planta ou plântula que chegar já ter condições propícias para poder ir produzindo e se desenvolvendo e alcançar o seu patamar de produtividade. E dentro da questão da nutrição do solo, quais são os principais elementos aí, os mais importantes que não podem faltar? As pesquisas têm demonstrado, numa ordem hierárquica, eu posso citar para ti que os dois mais demandados, ela precisa de todos os nutrientes como qualquer planta. Claro. Tá? Mas os mais demandados, que a gente tem que dar uma atenção maior, é nitrogênio, cálcio e potássio, principalmente. Tá? Hoje, uma planta, uma oliveira, ela consome em média, absorve. Aí eu estou falando a extração e exportação, em torno de 168 kg de cálcio por hectare. Então esse cálcio ele pode vir via sulfato de cálcio, que daí tu já aduba com enxofre, com uma complementação que tem que fazer uma correção de acidez com calcário. Então é possível suprir e preparar com um investimento baixo nesses tipos de matéria-prima.
Tudo isso para garantir aquela questão que você falou lá no início, né, do enraizamento principalmente. Exatamente, uma planta bem enraizada é uma planta bem estruturada, bem fixada e uma planta com uma capacidade maior de beber e comer. Então o produtor ele demora um tempo para ter esse investimento de volta, né? Eu diria que é o seguinte, os gatilhos, os atalhos, eles partem desse planejamento inicial. Não dá pra gente, não se pode mais correr o risco de ser uma roleta russa, de tu implantar para ver como é que acontece, não. É preciso saber onde é que eu estou implantando, entender como é que funciona a minha propriedade, como é que funciona o meu solo, existe variabilidade dentro de propriedade. Às vezes dentro de uma propriedade eu tenho mancha de solo, tem um tipo X, tem um tipo Y, né? Compreender onde é que eu estou cultivando para poder otimizar e acelerar o máximo possível a fase reprodutiva e produtiva dessa planta. Eduardo, para finalizar, como é que você enxerga o futuro dessa cultura de oliveiras aqui no Brasil para esse ano e a longo prazo também? Eu sou muito otimista quanto a isso, é uma alternativa que tem se mostrado muito sólida, principalmente no Rio Grande do Sul. É uma alternativa para as áreas de dificuldade de mecanização e implantação de plantas de lavoura, né? É uma opção de renda adicional e, querendo ou não, eu diria que a azeitona, o azeite de oliva também tem o seu glamour. Eu acredito que muito em breve o azeite produzido na região, numa certa região do Rio Grande do Sul, vai ter o seu apelo terroir, aquela coisa, né, de glamour, assim como tem o vinho, por exemplo. Então, eu acho que é um caminho sem volta, só se cresce nesse ramo. E é o Brasil aí mostrando que tem potencial para muita coisa, né, Eduardo? Isso aí é só o começo. É verdade. Eduardo, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco e volte sempre. Eu agradeço. Esse foi então o engenheiro agrônomo Eduardo Silva e Silva e nós voltamos aos estúdios em Campo Grande. É com vocês.